Aleluia. Pai, no nome de Jesus, nós queremos nesta hora, Pai, pedir a Tua bênção sobre o Teu Filho. Ó Deus, quando ele vai ser, ó Pai, usado por Ti, usa o Senhor com intrepidez, ousadia. Abençoa o Teu servo nesta hora. Que a Tua palavra entre no nosso coração. Abençoe cada adolescente que está aqui, que possa estar online. Que a Tua palavra é vida, a Tua palavra é poder. E quando nós, ó Deus, assimilamos essa palavra, nossa vida muda, a nossa mente é transformada pelo poder da Tua palavra. Seja com o Teu Filho nessa hora. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade nessa noite de usá-lo e de tocar o coração de cada um de nós, porque somos edificados pelo poder da palavra de Deus. Seja uma bênção, no nome de Jesus, amém? Amém. Meu Deus, quero te dar um abraço. Glória a Deus, glória a Jesus. Ela estava orando aqui, eu quase falando em mistério. Eu digo, meu Deus do céu, só que eu vou guardar minha voz. Meu Pai. E aí, gente, tudo tranquilo, tudo suave, tudo na paz, tudo no propósito? É, isso aí. Tem adolescente cansado aí? E aí, André? Tem adolescente cansado? Alicia, tá cansada, Alicia? Tá não? Glória a Jesus. A Alicia fez a mãe dela trazer ela aqui e comprar a roupa do Posicionados, que ela tá posicionada. Glória a Jesus. Irmãos, é um motivo de enorme alegria estar aqui com vocês. E, sem mais delongas, vamos abrir as nossas Bíblias. Eu falei para vocês que agora eu teria um pouco mais de tempo para poder discorrer sobre a mensagem que falamos no culto anterior. Então, abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 7. De antemão, eu quero aqui agradecer a vocês, galerinha mais abençoada do país, Rebeca e todas essas outras meninas aqui. Ó, Yumi, se eu for falar o nome aqui, eu falei da Alicia porque ela foi a nosso xodózinho, nosso mascotinho do Posicionado. Depois eu vou trazer ela aqui na frente para vocês verem coisa mais linda. Gente, tudo certo? Tudo certo. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva sobre a terra. Antes de entrar na mensagem, eu quero agradecer, pastora, obrigado mais uma vez. Obrigado a todos os que estão fazendo esse congresso. Eu sei que considerações finais geralmente é no final, mas eu quero fazer essas considerações iniciais. Marcelo, família e todo esse povo que esteve orando pela gente, esteve junto da gente, porque eu costumo dizer que ninguém faz nada grande sozinho, o pastor Carlito já fala isso. E se faz sozinho é porque não é grande. Então aqui eu quero agradecer a vocês, e eu quero que vocês, em nome de Jesus, aplaudam ao Senhor por essa festa linda que Ele tem permitido. Aqui tem pais que saíram virados do trabalho e vieram fazer esse trabalho. Aqui a gente tem mães que vieram viradas e estão aqui por causa dos filhos. A gente tem famílias inteiras que se mobilizaram, vieram de longe, vieram de perto. E isso tudo está sendo registrado. Michele, coitada, uma hora estava com touca na cabeça, outra hora estava sem touca, outra hora estava fazendo um negócio, estava cortando o outro, o John de segurança. A gente botou o John com a cara bem séria ali de segurança ali para ninguém invadir, né, John? Só Deus sabe essas coisas. Para vocês trazerem as meninas, eu sei que é um esforço. As coisas estão difíceis para comprar uma camisa, para investir. Então, assim, vocês estão de parabéns. Louva a Deus pela vida de cada um de vocês. Me sinto muito amado e acolhido. Que Deus abençoe. Esse texto que acabamos de ler, ele, contextualizando, ele fala de um profeta chamado Elias. E Elias, se a gente for pegar a etimologia da palavra Elias, ela é a junção de duas palavras, onde significa Deus, o Senhor é o meu Deus. O Senhor é aquele que está comigo. Davi, eu costumo geralmente fazer um comparativo com Davi, que ele usa também o Senhor é o meu, só que ele não fala o Senhor é o meu Deus, ele fala o Senhor é o meu pastor. E por isso, porque Deus é o meu pastor, eu não sinto falta de absolutamente nada. Ele está dizendo o seguinte, meu irmão, às vezes a gente vem para cá, a maquiagem está retocada, o sorriso está bonito no rosto, mas a conta bancária está negativa, mas o apartamento está em leilão, mas as ações judiciais estão chegando, mas às vezes não sabe o que vai comer amanhã. Eu quero lembrar você o seguinte, o Senhor, Ele é o teu pastor,
E ainda que falte, você não vai sentir falta de nada. Ele vai prover sobre a sua casa, vai prover sobre a sua vida. Ele é o teu Deus, Ele tem cuidado de você. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Cada trabalho não é em vão. Cada disponibilidade não é vã. O Senhor, Ele tem visto. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo, contemplando justos e injustos. Então Deus tem visto os teus trabalhos, Deus tem visto o teu empenho, Deus tem visto o quanto você tem suado para poder fazer a obra dele nesse tempo. E eu profetizo um tempo de restituição para a tua vida. Eu profetizo um tempo de renovo na tua vida. Eu profetizo um tempo de saúde para a tua casa. Essa doença vai ter que bater em retirada, porque você não vive diante de laudo médico. Você vive diante da palavra do Deus dos exércitos, que Ele não só é Deus, mas Ele é o teu Deus. Elias, ele era natural de uma região chamada Tisbe. Por isso que Elias, o tisbita, quando a gente vê no início do capítulo 17, relata que ele era das regiões de Gileade. Ali, quando a gente passa pelo Rio Jordão, do lado existe um braço do Rio Jordão chamado Jaboque. Quando você vê ali o Jaboque, o Rio Jaboque, que é do lado do Rio Jordão, que é um afluente, tem logo no finalzinho o Val de Jaboque, que é a parte mais estreita ainda. E ali foi onde Jacó passou e lutou com o anjo, aquela história que vocês conhecem. Eu, particularmente, tive a oportunidade de ir lá umas 3 vezes pelo Google Maps. Ali você bota, aí você consegue visualizar tudo. Não, mas é uma... Você olha, bota satélite, aí você dá para ver tudo direitinho. Então, você observa o seu lado direito, você vai chegar a uma região montanhosa chamada região de Gileade. E ali, caminhando por Gileade, a nossa caravana pelo Google Maps, a gente observou que existem muitas montanhas, lugares altos. E era de lá que o seu Elias, ele vivia. Interessante que a Bíblia não relata a vida pregressa de Elias, não fala de onde Elias veio. Como viveu, por onde andava, de que se alimentava, como se reproduzia, não diz. Mas fala que ele era daquela região. Fala que ele morava por ali. E Acabe, ele reinou por 21 ou 22 anos, entre mais ou menos 853 a 854 a.C., e ele fez um reinado que fez tudo que era mal aos olhos do Senhor. Se Deus falava, vai para a esquerda, Acabe, ele ia para a direita. E esse rei, que era do tempo de Elias, que fazia tudo que não prestava, Deus levanta Elias para falar justamente contra esse rei, para profetizar contra esse rei. E no capítulo 17, versículo 1, me ajuda aí, pessoal da mídia, versículo 1. Do capítulo 17, é onde está escrito exatamente o que eu falei para vocês. 1 Reis 17, 1. Me ajuda aí, mídia. Aleluia, diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Quando você estuda as várias vertentes da teologia, dentre das vertentes existe uma matéria chamada autoridade do crente. É quando você pede para Deus fazer algo que Ele já te deu autoridade para fazer. Exemplo, Senhor, em nome de Jesus, expulsa esse demônio. Não, Deus já te deu autoridade. É demônio, sai em nome de Jesus. Nós entendemos que determinadas situações na nossa casa, nós temos autoridade para repreender. Nós temos autoridade para não permitir que entre. Nós temos autoridade para determinar no mundo espiritual. E Elias nos ensina isso maestralmente. Porque ele diz, segundo a minha palavra, não vai chover, nem vai cair orvalho. Porque eu sou de Tisbe e eu habito e eu estou perante Deus. Esse texto ele fala o seguinte, 2 coisas. Quem era Elias, de onde Elias vinha e perante quem Elias estava. São 3 coisas que nos levam a refletir. Quem era Elias, de onde ele vinha e diante de quem ele estava. Elias, interessante que essa parte de enfatizar diz que Elias ele era um desconhecido. Mas como falei, Gileade era uma região montanhosa.
Elias, para subir, ele morava no morro. Mas não era no morro escadaria Celaron, não. Era morrão mesmo. Porque não tinha escada, era pedra, era chuva, chovia, tinha que subir, tinha que descer. Então eu costumo dizer que para Elias tomar aquele sorvete no calorão, ele tinha que descer na sorveteria, depois subir de novo, tinha que pegar, ia para a escola, ele tinha que descer morro, depois tinha que subir de novo. Então era aquele homem que tinha pés, mãos calejadas, era aquele homem que era tratado pelo tempo, era aquele homem que era, ele vivia de uma forma onde já estava acostumado a viver da força do seu próprio braço. Por isso que ele não esquece de onde ele veio. Eu quero dizer para você, se você teve uma infância difícil, se você está tendo uma adolescência difícil, ei, essa dificuldade não é para te matar. Deus está usando isso porque lá na frente você vai fazer questão de lembrar de onde você veio, de onde Deus te tirou, o que Ele fez contigo e quão forte Ele te formou. Se talvez hoje você está passando pela situação mais difícil da sua vida, fica tranquilo. Lembra de onde Deus te tirou. Lembra que não era talvez para você estar aqui na noite de hoje, mas Deus te trouxe para te lembrar. Eu vou fazer de novo, eu vou ressuscitar de novo, eu vou prosperar de novo, eu vou habitar de novo, eu vou curar de novo, eu vou reformar de novo. Ei, eu vou trazer de novo à tona tudo que eu tinha feito antes, porque Deus é Deus, e o seu nome é Já. Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele batiza no Espírito Santo e Ele renova. Elias, ele era exatamente esse homem, que ele andava exatamente desse jeito, e ele morava justamente nessa região. Agora eu quero pedir para o pessoal da mídia colocar aí em Juízes 7:3, você também abre Bíblia, adolescente, abre Bíblia, pai, e vamos pregar junto, vamos abrir a Bíblia. Juízes 7:3, que a gente vai saber de onde que era essa terra. Isso. Agora, pois, apregou-a aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de... Então voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram. Esse contexto é o contexto onde Gideão tem um exército enorme. E eles estão, pastor, atravessando. Eles estão indo em direção à batalha. Só que eles chegam numa terra difícil. Eles chegam numa terra montanhosa. Eles chegam numa terra onde muitos deles olham e dizem: como que nós vamos ultrapassar essas montanhas? E nessa terra, onde esse exército bate em retirada, onde esse exército fica, onde esse exército não ultrapassa, Elias bate no peito e diz: eu fui criado lá, eu subia, eu descia de lá, as minhas mãos, os meus pés são calejados de lá. Eu quero dizer para você, quando Satanás vier colocar temor na sua vida, você vai dizer: ei, por isso eu já passei, Deus já me deu vitória. Ei, é uma doença, eu já fui curado. Ei, é dificuldade financeira, Deus já me transformou. Ei, é o meu filho que não vem mais para casa. Fica tranquilo, Satanás, porque está liberado uma palavra de ordem. O filho vai voltar, o marido vai voltar, o dinheiro vai entrar, os clientes vão voltar, porque o teu Deus é o Deus de Elias. Quando nós vimos essa montanha, essas regiões montanhosas, a gente lembra de quão difícil foi para até chegar aqui. Adolescente não tem problema, você que pensa. Existem muitos conflitos, é muito difícil você querer ter uma coisa e não ter nem como conseguir aquilo, porque você depende dos seus pais. Lembra de quando você foi adolescente? Lembra de quando você chega num lugar, eles querem aquela aceitação, porque todos têm e eles não têm, o pai não tem condições, aquilo entra na cabeça e diz: meu Deus, como que eu vou ser aceito por aquele grupo? E agora essa mensagem vai para você, adolescente, fica tranquilo. Quando os teus colegas da escola não te aceitarem, por você não ter aquela roupa, por você não ter aquele estojo, por você não ter aquele notebook, aquele celular de última geração, fica tranquilo, porque Deus manda uma comitiva angelical para te aceitar, para andar com você, para te defender, para transformar, para guerrear tuas batalhas, para acabar com os teus conflitos. E você, adolescente: pastor, meus pais não são crentes, não tem problema não. Entra lá naquele quarto, coloca a mão naquela porta e profetiza, porque não existe Espírito Santo mirim nem adolescente. O mesmo poder que Deus usa um adulto, Ele usa você, Ele usa uma criança. Profetiza. Guerreia. Eu já contei uma vez, eu vou contar novamente. Eu fui criado por uma madrasta. E eu tenho marcas de corte de garrafa de cerveja nas mãos. Eu, quando fui doado pela minha mãe, que minha mãe me deu para o meu pai, e ele estava com a minha madrasta, o que ele falava era, o que ela falava para mim era: preto safado, sua mãe te teve e jogou para mim, eu não tenho nada que te criar, não tenho obrigação com você. E era isso, com 7 anos de idade. E foi a vida toda assim.
E eu lembro que eu estava andando de bicicleta aos 11 anos de idade, e eu vi uma igreja colonial, bonitinha assim, Igreja Cristã Maranata. Colonialzinha, aí eu andando de bicicleta, aí eu parei na frente da igreja e falei para o moço que estava na porta: moço, que horas começa a missa? Ele disse: não é missa não, filho, é culto. Começa às 7h30. Eu fui para casa e falei: pai, eu quero ir na igreja. Meu pai: tudo bem, meu filho, vai. Me ensinou a passar roupa com 11 anos. Na época era um ferro Black & Decker, de ferro que dava choque que nem o capeta na mão da gente. E a gente tomava choque, passava roupa, tomava choque. Era um negocinho que fazia assim, ó. Quando saía aquele pito, dava choque. E não tinha aquele spray de borrifar, não. Então, meu pai me deu uma fralda, molhava a fralda, espremia a fralda, passava na roupa e passava. Passava na roupa e passava. E assim foi. E eu lembro que nos momentos de tensão, eu entrava atrás da porta do meu quarto. E ela bebendo, ela alcoólatra, ia me procurando. E cadê ele? Cadê ele? E às vezes eu me escondia embaixo do carro do meu pai. E eu atrás da porta, e eu orava assim: Senhor, eu aprendi na igreja que a minha guerra não é contra a carne, a minha guerra não é contra o sangue, a minha guerra é contra potestades e principados, não é contra ela, Deus. Repreende isso que está na vida dela. Para a honra e glória de Jesus, hoje minha madrasta, ela vai na igreja, ela abandonou a bebida, não bebe mais, é amável, é alegre, é feliz. Por causa de uma oração de um adolescente. Por causa de uma oração de um adolescente. Você tem autoridade para mudar aquele cenário. Você tem autoridade para profetizar na vida dos seus pais. Quando ele chegar cabisbaixo porque não vendeu nada, você vai colocar a tua mão de profeta lá e vai dizer: pai, eu abençoo em nome de Jesus que as suas vendas vão melhorar amanhã. Deus tem levantado um exército para se posicionar nesse tempo. Tem hora de brincar, mas tem hora de batalhar, tem hora de guerrear, como diz a pastora Roseli, tem hora que é a marcha, estamos na marcha. Elias entendi. Caramba, que feliz que vocês, casal. Elias, agora ficou até mais difícil pregar, Paulo. Como é que eu prego? Jesus. Elias, ele entendia isso. Aqui, a gente vê algumas lições. Que Elias era anônimo até encontrar o Acabe. Deus garantiu ele no anonimato, Marcelo, até que um Acabe, que era o maior problema da vida dele, aparecesse para o promover. É isso que eu quero dizer para você. Talvez você esteja passando na maior situação. Fica tranquilo, quando o chefão cresce é porque você está perto de passar de fase. Quando você está de frente sabe no videogame que você venceu todo mundo, os capanguinhas. Quando chega no chefão, você diz: caramba, agora vou ter que suar para poder passar isso aqui. Eu não sei qual é hoje, porque na época que eu jogava, olha só, vou confessar meus pecados. O último game que eu joguei assim de passar de fase foi Resident Evil 3 Nemesis. Meu Deus. Hoje para vocês já é retrô, né? Isso aí já é... Meu Deus do céu. Elias, ele fazia questão, sabe por quê? De revelar de onde ele vinha? Vou explicar para vocês. Quando ele fala para Acabe, não vai chover. Acabe tinha autoridade. Acabe tinha poder. Acabe era acostumado a manipular pessoas, a manipular situações. Acabe, ele tinha contextos, ele tinha conexões. Só que Deus escolhe não alguém da corte de Acabe. Deus escolhe não alguém da corte do reino de Jezabel, não. Ele escolhe alguém lá de Tisbe, para dizer: olha só, você vai falar com ele. Porque quando Acabe pensasse em fazer qualquer tipo de ameaça ou manipulação ou qualquer coisa com Elias, ele ia bater no peito e ia dizer: não adianta não, sabe por quê? Porque eu sou de Gileade. Não adianta não, sabe por quê? Porque eu não temo a morte, eu não temo escorregar, eu não temo me machucar, eu não temo fazer nada, porque eu sou fiel à palavra. E aconteça o que acontecer, Acabe, você é bom, eu sou carne de pescoço, pior ainda. É esse tipo de crente que Deus tem levantado nesse tempo. Enquanto a ideologia de gênero vem, a gente bate o contrário. Enquanto as situações vêm, a gente vai ao contrário. Eu estava vendo uma série do Brasil Paralelo, dentro das universidades, em que houve uma votação para os estudantes universitários. O pastor falou hoje de manhã, e é verdade, quantos gêneros existiam. Eu até falei com a Kenny. E os alunos ficaram com dúvida em quantos gêneros existiam. Tinha a opção 2, macho e fêmea. 4, macho, fêmea, intersexo e transexo.
e tinha 152 gêneros. E tinha um infinito de gêneros para votar. A grande maioria não votou em 2. Mas quando a professora de genética entrou na sala e provou que existia X e Y, os gametas maiores e menores, aqueles que não votaram fizeram assim, ó. Ufa. Sabe o que significa? Todo mundo sabe que são 2, mas o medo de cancelamento tem feito muitos de nós não nos posicionarmos. Mas em nome de Jesus, Deus tem levantado um povo que vai se posicionar nesse tempo. E o medo de cancelamento não vai te pegar, porque vocês são de Tisbe, vocês são de Gileade, vocês sobem o preciso for, vocês descem o que preciso for, para levar a palavra de Deus. Eu posso ver aqui quem é que está aqui, que é o povo de Deus que vai fazer a diferença nesse tempo, que vai se posicionar na faculdade, na escola, no trabalho, e é desse jeito. Elias, ele fazia assim, e aqui, é interessante, que não só Elias era de Tisbe, o texto fala, mas também fala que ele estava diante de Deus, Alexandre. E existe um texto que eu amo de paixão, que é o texto de João 1, que fala, no princípio era o verbo. En hologos. Logos, palavra em movimento. En hologos proston theon. E fala, e o verbo estava como que diante de Deus. Elias fala, o Deus cuja face diante estou. E em João fala, o verbo estava diante de Deus. Só que o diante de Deus é mesmo tamanho, altura, sentindo o hálito lá em João. Não é isso que Elias quer dizer aqui. Mas ele quer dizer o seguinte, eu estou na presença de Deus, eu escuto Deus, eu vejo Deus, eu ouço Deus. E esse é o maior privilégio que um ser humano pode ter. Eu, no primeiro culto, falei, numa casa que eu fui visitar de uma senhora, lá no Jardim Catarina. E essa senhora, ela tinha um sofá. Esse sofá, o lado de lá, ele tinha aquele buraquinho gostoso que os pets fazem, principalmente os cachorros, quando o dono sai para viajar, que quando volta, ele arrancou tudo com a boca. Então, ela, tadinha, ficava aquele vão assim, que você senta. Você tinha que mirar no lado de cá, porque se você caísse lá, você caía no abismo, lá no céu. Mas o que você fazia? Se você não mirasse no sofá, você mirava na madeira, que era pior ainda. E tu ia e voltava, né? Porque a dor no cóccix batendo naquela madeira. Então, o que acontece? Ela cobria com um pano aquilo ali. E uma vez ela falou o seguinte, pastor, eu sou tão feliz pela minha casinha, porque eu só tenho esse sofazinho, só tenho essas coisinhas, mas quando eu sento nesse sofá, Jesus, ele desce lá da glória e vem aqui para falar comigo. É nesse sofá que eu escuto a voz do Espírito Santo. É o único que eu tenho. Mas eu não poderia achar melhor, porque foi Jesus que me deu. E é onde eu escuto a voz do Espírito Santo. Quisera eu que todos os adolescentes do planeta tivessem a oportunidade de ouvir a voz de Deus audível. Que buscasse. Antigamente existia quase que uma batalha dentro da igreja. Que eu cresci na igreja, onde a gente ficava buscando a Deus, porque a Bíblia diz para orar, buscando dons espirituais. Busquem os dons, busquem os dons. Teve um dia, pastora, que eu fui num retiro, que a gente chamava de Manaim lá na igreja, que é acampamento dos anjos. E eu fui nesse retiro, eu levei 4 canetas e 2 blocos, porque eu digo, Deus vai me dar uma visão, eu vou anotar. Eu digo, eu buscando e clamando, e Deus não me deu nenhuma visão. Eu vou ter com os blocos, vou ter com as canetas, tudo para casa. Mas existia aquilo de, caramba, eu quero ver anjo, eu quero ver anjo. Aí nesse retiro teve um adolescente que falou com a gente, nossa, eu quero ver anjo, eu quero ver anjo, eu quero ver anjo. Ele estava comendo, eu lembro como hoje, ele estava comendo, do nada ele levantou a cabeça, caiu para trás, foi prato, mesa, tudo para trás. Aí a gente, o que foi? Aí ele, não, vocês não viram não? Um anjo enorme, uma perna aqui, outra perna lá, e eu vi uma coisa maravilhosa. O menino estava comendo e pluf, caiu para trás, me entrando. Era coisa que gostaria que acontecesse em nosso meio, porque continua acontecendo, mas nós temos que buscar a presença de Deus. Achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós. Adolescente vai ter sonho, adolescente vai ter visão, adolescente vai andar conforme a palavra de Deus na sua vida. Adolescente vai ser cheio do Espírito Santo. Por um caminho virão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti, adolescente. Ei, adolescente, quando você chegar, a depressão vai embora. Adolescente, quando você chegar, o espírito suicida vai embora, porque você é cheio da palavra de Deus, você é cheio da presença de Deus.
Essa é a presença de Deus em ti. Elias, ele tinha consciência disso. Ele tinha consciência na presença de quem ele estava. Davi também tinha. Porque quando Saul vem e vê aquele garoto, fala assim: por acaso eu sou um cachorro? Para você vir diante de mim com paus e pedras? Davi olha para aquela lança, para aquele escudo. Eu acho que Davi, ele observa assim: eu já tive a oportunidade de ter uma lança muito melhor que essa. Eu já tive a oportunidade de ter uma armadura real. E eu joguei fora. Você acha que você tem muito? Isso que você tem, eu já larguei lá atrás. Eu já estou em outro nível. Não adianta você querer me comprar, porque eu já fui comprado pelo sangue de Jesus, não tem preço. Ei, não adianta você querer me intimidar, porque o maior está em nós. E agindo ele, quem impedirá? Davi, ele fala: tu vem a mim, pois com lança, escudo. Porém, Saul, eu não vou contigo, não é com arma espiritual não, não é com arma material não. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, aquele que tem o mundo em palma da sua mão, aquele que diz: onda, daqui você não passa, aquele que olha para as estrelas e diz: eu conheço cada uma pelo nome, aquele que conhece cada fio de cabelo de cada ser humano que aqui está. É ele que te guarda, é ele que te rodeia, é ele que manda uma comitiva angelical lá na tua casa para te proteger, para o coronavírus não te pegar, para o câncer não te pegar, para a doença não te pegar, e ainda que pegue, é para o nome dele ser glorificado na tua vida. Esse é o Deus a quem nós servimos. Aqui a gente vê que existe tempo, passando um pouquinho. Jesus, o relógio ali está tapado, tá, pastora? Só foi até meia-noite, Jesus. Já está 11, tá 11 ainda. Aqui a gente vê, passando um pouquinho para frente, Elias fez a vontade de Deus. Sim ou não? Ele foi lá, ele não teve medo, falou para Acabe. Só que existe um momento de crescer, de falar, encher o pulmão. E Deus fala: vai que eu estou contigo, vou. E nesse meio tempo, como no primeiro culto já falou o nosso marceneiro aqui, Leandro, ele vai para o Querite. Querite é o nome de um rio. Um ribeiro, na verdade. E esse ribeiro, Querite, significa Havar, no hebraico. Havar significa cortado. Mas não é quebrado, é cortado. Mas não é de qualquer jeito, com flepas, é cortado. É milimetricamente cortado. Assim como você vai planejar em nome de Jesus lá a tua cozinha. Aí você diz assim: seu marceneiro, eu queria colocar aqui uma bancada em L, e essa bancada vai vir aqui, e eu quero em cerejeira, porque aqui o pessoal é só madeira de cerejeira, em nome de Jesus, aleluia. Aí coloca aqui, e tal, e pá. Aí imagina você, Flávia, o marceneiro vai lá, ele corta. Só que na hora de cortar, fica 10 centímetros a menos do final. Aí ele chega para você e diz assim: não fica tranquila, eu vou cortar uma madeirinha de 10 centímetros e vou botar aqui do ladinho para tapar, tudo bem? Quem aqui é dona de casa? Ou que tem a casa, que é dona da casa, né? Quero dizer isso, não quero dizer que trabalhe com isso. Vocês aceitariam, sim ou não, essa madeirinha colada do lado? Meu irmão, arranca tudo, dá teu jeito, o problema é teu, tu que me mandei a medida certa. É ou não é? A palavra foi medida certa. Elias cresceu. Elias sempre foi criado fazendo tudo na força do seu braço, carregando madeira, subindo e descendo, indo trabalhar, voltando, pés calejados, mãos calejadas, homem trabalhado no esforço, homem forte. E Deus fala: agora eu vou fazer um novo momento na tua vida, Paulo. Eu vou tirar todos os teus recursos. Eu vou fechar a tua empresa. Eu vou tirar os teus recursos. Eu vou tirar a tua fonte de renda. E você vai depender só de mim. Como que é na cabeça daquele homem ter que depender única e exclusivamente de Deus, sem mover uma palha? É quando você bota um monte de currículo e ninguém te chama. É quando você liga para os teus contatos procurando alguém para fazer e ninguém entra em contato contigo. É quando você está lá na escola, adolescente. Aquele trabalho de fissão, tipo assim, que tu, caramba, não tem nenhum cabeçudo para entrar no meu grupo, mano. Ninguém, todo mundo já está com um grupo, e tu tá, caramba, eu vou entrar em qual grupo? É mais ou menos essa parada. Então, o que acontece? Deus fala: retira-te daqui, no capítulo 17, versículo 3, e vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite.
que está diante do Jordão. E existe um termo militar muito conhecido chamado retirada estratégica. É quando um exército ele está em fronte de batalha. E ele vê que naquele determinado momento, aquela batalha ele não vai conseguir vencer. Então o que ele faz? Ele retira o exército para realinhar a estratégia e voltar mais forte para a batalha. Eu quero dizer para você, Jesus não te esqueceu, ele fez uma retirada estratégica. Jesus, ele não te abandonou, ele está te guardando para você voltar mais forte e vencer a batalha. Jesus, ele não esqueceu da tua casa, da tua família, não. Isso aí, o general de guerra que não perde uma batalha, ele está com a estratégia pronta, confia nele. Porque Paulo diz que nós nos alistamos por uma milícia. E como somos soldados, não convém o soldado saber se vai para a direita ou para a esquerda. Mas ele é fiel àquele que o alistou para justa milícia de Cristo. Ei, tem soldado aqui? Fica tranquilo, marcha que você está no caminho certo. Se papai tirou, fica tranquilo que você está no caminho certo. No momento certo ele vai te botar de novo no fronte de batalha e você vai vencer. Não é batalha, é a guerra. Quando a gente observa Elias nessa situação, a gente vê que existem momentos de se retirar. Existe um momento de fazer um detox de redes sociais. Existem momentos de fazer um detox de amizades tóxicas. Existem momentos de sair de um namoro que a mãozinha já está muito onde não tem que estar. Que as palavrinhas, os audiozinhos no Instagram já não estão agradando mais o Senhor. E detalhe, você acha que a sua senha e as suas mensagens são criptografadas de ponta a ponta. Mas não tem sei lá o que, certa para Jesus. Porque ele descriptografa tudo. Ele descriptografa tudo. Ele lê tudo. Ele vê tudo. Ele observa tudo. Mas eu creio, em nome de Jesus, que essa mensagem, ela não está vindo para te matar, para te afrontar, para te confrontar, para te matar. Não. Ela está vindo para você realinhar os teus pensamentos. Realmente, essa amizade eu não quero mais. Realmente, esse namoro já não dá mais. Porque está tirando meu tempo de estudo. Está tirando meu tempo de leitura bíblica. Está tirando meu tempo de estar com Jesus. Está gastando meu tempo à toa. Eu poderia estar investindo em outra coisa. E vocês, pais, talvez essa sociedade que você sabe que está sendo roubado, está ficando por conveniência, sai dessa sociedade. Talvez você sabe que não, mas ele é muito meu amigo, teu amigo está pegando teu dinheiro, sai dessa sociedade. Deus está mandando eu falar aqui para alguém. Mete o pé, sai fora. Não há nada que você fez que não possa ser refeito na direção do Espírito Santo. Busque no Senhor que Ele vai te dar estratégia. Mas assim como o Querite era lugar de dependência, ele era lugar de refúgio. E Elias estava ali naquele lugar de refúgio. Até que Deus fala assim, tá bom, acabou. O Querite secou. E quando o Querite seca, o rio secou. Elias fala, tá bom, agora então eu vou voltar com força total. Vou voltar aos meus trabalhos. Deus vai me usar. Vou descer fogo no céu, vou fazer um monte de coisa. Deus fala, não, só que tem porém, agora você vai ser sustentado por uma viúva. Ou seja, Elias de novo tendo que depender, só que agora não é de Deus, é de uma viúva. Isso mostra o seguinte, aquela viúva era pobre, ela estava colhendo gravetos, ela não tinha condições de sustentar nem ela, quem dirá o profeta. Isso significa para mim e para você, quando passar por aquele adolescente que talvez não tenha aquela sandália da marca que você tem, não menospreze ele não, porque amanhã ele pode ser o presidente da república. Não menospreze as pessoas pelos bens que elas têm, porque elas podem ser cheias do Espírito Santo. E Deus pode usar ela poderosamente. Aquela viúva, quem é uma viúva? Ela pode não ter força física, mas ela tinha contato com o Espírito Santo, porque Deus fala, eis que não faço coisa alguma, sem antes avisar aos meus profetas. Quando Deus fala com Elias, já tinha falado com a viúva, ou seja, Deus avisou primeiro a viúva para depois falar com ele. Cuidado. Teu conhecimento teológico não significa que, não, agora, pastor, vou fazer um cordão aqui, vou botar o meu diploma de teologia aqui na frente, porque Satanás vai bater aqui e vai embora. Ele vai rasgar o diploma, jogar na tua cara e ainda vai, se você não tiver comunhão com o Espírito Santo, andar com Jesus. Porque somos iguais crianças. Sabe aquela criança pequenininha aprendendo a andar? Que ela está começando a andar. Aí, ela senta no chão, aí você, vamos andar. Andar para ganhar, e ela tá. Aí ela deu os 3 passinhos. Aí ela começa a fazer assim, Mitrano, ó. É assim ou não é, gente? Aqui, ó. Aí você, não, neném, não pode. E detalhe, ela quer correr e assim, ó.
E você não pode, você vai cair, não pode. Aí chega uma hora que você faz o quê? Aí ela faz o quê? E depois? Chora. Assim somos nós. Às vezes a gente está bonitinho com Jesus. A coisa começa a andar, igual aconteceu com Elias. Ele cresce, Senhor, agora está tudo certo. Aí Deus diz, eu vou te cortar. Corta, leva para o lugar de refúgio. Aí depois leva para a viúva. E cada passo, Deus conduzindo o profeta. Cada não, secou, não foi. Condução à viúva, também não foi. Situação financeira, mudou não. Mas isso, Deus estava conduzindo ele para o propósito maior. Quando a gente observa o texto, esse texto da viúva, né, quando ele está no Querite, a gente vê o seguinte, que nesse exato momento que ele obedece ao Senhor, parece que nada aconteceu. Parece que nada aconteceu. Mas existem coisas que você faz hoje. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Amém. Davi falou isso. Só que existem muitas pessoas que morrem e não veem as suas promessas cumprirem. Como, por exemplo, Abraão. Abraão recebeu a promessa que seria pai de uma grande multidão. Ele viu? Não. Mas tem um porém. Eu quero profetizar nessa noite sobre a tua vida. Existem promessas que você recebe. Existem propósitos que você faz. Que pode ser que você não veja, mas a tua posteridade vai ver. Os teus sobrinhos vão ver, a tua família vai ver. Vai te impactar, vai impactar a tua casa, vai impactar a tua família, vai impactar todos que estão do teu lado. Porque quando Deus promete, não significa que é só para mim. Então, deixa eu ver a hora de novo. Tudo certo. Depois dessa pequena introdução, vamos ao cerne da mensagem. O texto que nós acabamos de ler. O texto que acabamos de ler diz... O texto que acabamos de ler diz... E sucedeu, passados dias, que o ribeiro secou, porque não havia chuva sobre a terra. Abre para mim, por favor, mídia, capítulo 17, versículo 1, por gentileza. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então Elias, coloca para mim, por favor, versículo 24, mídia, 24. Então uma mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor habita na tua boca, é verdade. Ele começou como desconhecido, tisbita, veio a luta, veio a prova, ele terminou como homem de Deus, reconhecido por todos, que a palavra que habita na vida dele é verdade. Essa luta vem para te promover. Você vai ser reconhecido como homem de Deus por onde quer que você vá. A tua família vai ser reconhecida como uma família de Deus por onde quer que você vá. Antes desconhecida na terra, mas era conhecida no céu. Agora conhecido na terra e no céu, para a honra e glória do Senhor Jesus.